Olá pessoal, tô descendo aqui da minha bicicleta aqui para falar com vocês. Opa, aí oi, o pessoal tá pedalando ali atrás, mas eu parei aqui rapidinho para dar essa aula para vocês aqui, pessoal. E não pode parar, né? A gente tá pedalando, tá frio para danar, tem que colocar roupinha de bike, lembrar do capacete, mas temos que o quê? Trabalhar, tem que dar aula. Hoje nossa aula é de microbiologia, pessoal. Nossa aula de microbiologia, a gente vai iniciar o estudo das bactérias, ou seja, a bacteriologia. Vamos falar então dos procariontes e um pouco da fisiologia da bactéria, perfeito? Então vamos começar então. Vou dar jeito de dispensar a galera aí. Pessoal, continua a subida aí sem mim, depois a gente continua, beleza? Falou pra vocês aí, pessoal, até mais. Então vamos lá, pessoal. Então, vamos começar então, pessoal. Largamos a galera do pedal, já tomei um banho quentinho. Agora é sapecar no estudo, né? Vamos lá então a respeito das bactérias, dos procariontes e dessa um pouquinho da fisiologia dessas bactérias. Senão que o cansaço aí do pedal foi grande. Vamos continuar então, pessoal. Iniciar esse estudo bacana aqui com vocês. A gente tem que lembrar que nós temos o quê? Dois tipos celulares, os procariontes e os eucariontes, perfeito? Lembram que quando eu falei dos fungos, eu falei que ele era um eucarionte semelhante a nós humanos, perfeito? Então vamos lá. Todas essas células vivas, então, podem ser classificadas em dois grupos: as procariotas, que são as bactérias e as arqueias, que são células estruturalmente mais simples e menores que as eucariotas. Nessa imagem acima de mim, vocês conseguem observar claramente isso. A eucariota tem diversas organelas, tem uma estrutura nuclear, é bem diferente da procariota que está acima de mim aqui, ó. Ela é mais simples, a procariota. E hoje nós vamos falar de quê? Dos procariontes. Vamos continuar. Outra alteração que a gente tem, divergindo entre as duas, é o que? O DNA dos procariotos, ele é disposto em quê? Em um cromossomo simples, circular e não tem membrana circulando, diferente desse aqui de cima. Vocês conseguem observar isso aqui? Olha cá. Opa. Aqui está o DNA todo solto ali, né? Esse DNA dos procariotos. Agora desse aqui, olha para você, já tem um núcleo ali onde concentra tudo ali. Todos os cromossomos múltiplos ali estão circundados por uma membrana nuclear. Isso vocês já lembram de outros estudos. Perfeito? Então vamos continuando então isso aqui. Que essa aula é um pouquinho longa, pessoal. Os procariotos, por isso que eu até larguei o pessoal do pedal lá. Até dar tchau pra galera. Ô, tchau pra vocês aí. Depois a gente pedala aí. Até mais. Pessoal, gente boa esse. Vamos lá. Os procariotos, como eu havia comentado com vocês, eles não têm organelas revestidas por membranas. Olha quantas organelas tem nesse aqui. Cada palavrinha aqui praticamente escrita aqui em cima, não essas aqui, né? As outras mais para cima um bocadinho são descrevendo o que? Uma organela contemplada em uma célula o que? Eucariota, perfeito? E cada uma dessas tem uma função específica. Então, no caso dos procariotos, que são as bactérias o objeto de estudo dessa aula, nós não temos organelas, perfeito? Então, vamos gravando essas coisas aí, vamos construir esse conhecimento juntos. Então, dividindo cada um, os eucariotos, ou seja, as células eucariotas, que vamos lembrar das palavras, da formação das palavras aí. O termo eu quer dizer o que? Verdadeiro. Cário quer dizer o que? Núcleo, ou seja, núcleo verdadeiro. Procarioto, diferente de núcleo verdadeiro, beleza? Então, pessoal, só para enfatizar aqui, o pró quer dizer o quê? Anterior. Que a gente tem o pró, né? As células que são antes
elas têm esse prefixo aqui, eucário de núcleo, ou seja, antes do núcleo ali. Então, as células eucarióticas são quem? As plantas, os animais, os fungos que a gente abordou anteriormente aqui na disciplina, os protozoários, as algas, todos esses são o quê? Eucariotos. Têm uma estrutura celular diferente das procariotas, que estão restritas basicamente em quem? Bactérias e arqueias, que é uma forma rudimentar das bactérias também. Mas o nosso objeto de estudo hoje são as bactérias, perfeito? Então vamos lá. Ambas, tanto as procariotas quanto as eucariotas, podem apresentar-se por um glicocálice, vão apresentar em volta delas ali um glicocálice viscoso. O que seria isso? Seria o grico é feio, né, pessoal? O glicocálice é a parte mais externa da membrana plasmática que serve para proteção viral, repulsão eletrostática, proteção contra choques físicos, químicos e uma proteção em geral. Essa é a função do glicocálice, mas a gente vai falar dele mais para frente. Na natureza, a maioria das bactérias vão encontrar-se aderida a uma superfície sólida, ou mesmo aderida uma na outra. Vocês vão entender isso mais para frente. O glicocálice, então, que é essa superfície, é algo que vai ficar na superfície da membrana ali, vai favorecer o quê? O grude, o adensamento celular ali, mantendo as células mais firmes ali, entenderam? Mantendo as células no lugar. Então vamos para frente. Então agora vamos falar só dos procariotos, que como eu tinha comentado com vocês, significa pré-núcleo, porque ela não tem um núcleo totalmente formado, isso eu já tinha falado. Vou falar algumas das características que eu até já citei anteriormente, mas vou reenfatizar, né? O DNA não está envolto por uma membrana e consiste em um único cromossomo, uma coisa só. Esse DNA também não tem estonas. Estonas, o que é estonas, Marcos? Vão ficar me perguntando assim. São proteínas que ficam ligadas ao DNA no cromossomo e tem o objetivo de quê? Dar forma nesse cromossomo e controlar a atividade dos genes. Basicamente isso. Ou seja, então, os DNAs bacterianos não têm estonas. Beleza, né? Não possui organelas revestidas por membranas. Isso eu já havia comentado com vocês, que não há organelas como mitocôndrias, cloroplastos, retículo endoplasmático rugoso, liso e etc. Não temos essas organelas ali. As paredes, em sua maioria, vão conter peptidoglicano, é uma característica que vocês têm que ter em mente, e a divisão é realizada através da divisão binária. Lembram quando eu comentei a respeito disso nas leveduras? Basicamente a mesma coisa. Compõe, então, pessoal, um vasto grupo de organismos unicelulares, muito piquititinho, os procariotos, então, que vão incluir as bactérias e as arqueias, sendo que as bactérias são os mais numerosos. A diferenciação de cada uma das bactérias é realizada através da sua composição química, basicamente, né? O que vai diferenciar as bactérias são a morfologia dela em relação à cultura, a estrutura microscópica que a gente observa, a composição química que eu havia comentado mais em cima, os nutrientes que elas necessitam para sobreviver, cada uma tem uma característica diferente, as atividades bioquímicas desempenhadas, as fontes de energias que essa bactéria utiliza. Essas são as maneiras de diferenciar célula por célula, perfeito? Então vamos continuando. A maioria das bactérias, pessoal, elas vão apresentar de 0,2 a 2 micrômetros. É desse tamanho assim, ó, chiquitinho, desse tamanho. Não, é bem pequeno mesmo. Isso de diâmetro, ou seja, tá o círculo aqui e essa circunferência aqui. Só que elas são compridinhas. E isso vai variar de quê? De 2 a 8 micrômetros de comprimento.
Ou seja, fazendo um corte aqui, eu tenho de 0,2 a 2 micrômetros e daqui aqui eu tenho de 2 micrômetros a 8 micrômetros, perfeito? Aí a gente vai ter alguns tipos de formas dessas bactérias. Isso é bastante interessante para vocês raciocinarem até a respeito do nome das bactérias, beleza? A gente vai ter o formato de cocos, que vão pensar como se fosse um coco mesmo, desenhar um coquinho aqui. O bastão, ou também chamado de bacilo ou bastonete, que é esse aqui, ó. A gente consegue ver claramente isso aí. As espiroquetas, que é um formato espiral, aí a gente já pega o que? Esse nome bonitinho de espiro e espiral, perfeito? Então entenderam o cocos, os bacilos e as espiroquetas? Ok, então, vamos continuando isso aí. Vamos começar falando, pessoal, a respeito dos cocos. Geralmente, então, pessoal, esses cocos vão ser redondos, podendo ser um pouquinho ovalados, semelhante a essa imagem que eu coloquei aqui atrás. E pode ser também alongado ou achatado em uma de suas extremidades, perfeito? Agora, quando ocorre a divisão, podem ficar ligados uma célula à outra. E isso vai dar outros nomes também, a nomenclatura. Aí agora que eu falo com vocês, prestem atenção a respeito da nomenclatura. Se temos uma divisão binária assim, bonitinho, dividiu no meio, a gente vai ter o que? Um diplococcus, perfeito? Isso é bem tranquilo. Aí, pessoal, outro aqui em cima que a gente tem é o que? São os streptococcus. Os streptococcus, ele acontece quando o quê? Quando eles vão permanecer ligados um ao outro em forma de cadeia. Aí são chamados o quê? De streptococcus. Conseguiram observar aqui em cima? Beleza, é esse bonitinho. Então, ele pode formar o diplococcus ou streptococcus. Isso nesse plano de divisão o quê? Vamos colocar entre aspas ali sagital. Um corte sagital ali vai formar ou diplococcus, se fica só dois ali, ou streptococcus, beleza? Agora, aqueles que dividem em dois planos, vão pensar aqui este plano e o outro plano. A gente vai ter o quê? Uma formação de uma tétrade. Consegue observar aqui? A tétrade. Então, perfeito, pessoal. Outra coisa que a gente vai ter é o quê? Quando em mais múltiplos segmentos ali que divide-se em três planos ali e permanecendo ligado um ao outro ainda, isso formando 8 células, ou seja, formado um cubo aqui praticamente. O que a gente vai ter então? A gente vai ter o que a gente chama de sarcina. Olha que nome engraçado, né? Parece sarcinha. Ah, pega um molho de sarcinha lá. Não, mas é sarcina. Perfeito, pessoal? Essas são as sarcinas. Agora, aqueles que se dividem em múltiplos planos e formam agrupamentos em formato de cacho de uva, olha aqui, olha se não parece um cachinho de uva ali. Isso é o que a gente chama de quê? Staphylococcus. Interessante essa nomenclatura, não é, pessoal? Bem diferente isso aqui de ver. Então, a gente viu os diplococcus, os streptococcus, que são a partir de uma divisão só, os tétrades, que são por duas divisões, no meio e mais uma, e as sarcinas, que são divididas no meio, assim e corta no meio ainda, que formam 8 células e permanecem unidas, e os estafilococos, que são diversos ali e formam-se cachos de uva. Olha que imagem bonitinha essa que está aqui à minha direita. Bem bela, né? Então, vamos continuando. Tô vendo que a galera do pedal tá perdendo uma boa aula aí. Os bacilos é o mesmo esquema, só que eles vão ocorrer a divisão apenas no eixo curto. O que seria eixo curto? Este
é o eixo o quê? Longo. Então, aqui não tem divisão aqui no meio, senão ele ia virar um coccus praticamente. Essa divisão é feita onde? Nos eixos curtos, na ponta de cá ou na ponta de cá, beleza? Aí ele pode ser, então, pode se apresentar como um bastonete simples ou um bacilo único, pode se apresentar como um diplobacillus, semelhante ao quê? A um diplococcus. Pode se apresentar como um streptobacilo, como esse diplobacilo teve uma divisão e permaneceu ligado ali, uma cadeia grande, são os streptobacilos, ou os cocobacilos, que ficam em um formato oval. E também o que a gente tem que lembrar, pessoal, é que o formato dessa bactéria também muitas vezes dá origem ao nome. Igual temos os bacilos, que se referem à forma, e ao gênero, que no latim a gente chama de quê? De bacillus. Aí a gente lembra, bacilo anthracis e outras bactérias que a gente vai falar das bactérias importantes na medicina veterinária nas próximas aulas ainda, perfeito? Então vamos continuando. Além delas, como eu já havia comentado com vocês, a gente tem as espirais. Essas vão apresentar uma ou mais curvaturas. Elas nunca vão ser retinhas. Ela pode ser um único bastão curvo, que é o chamado de vibrião. Se fosse retinho, não era o quê? Um vibrião. E sim quem? Um bacilo, um bastonete. Perfeito? Ele pode também ser um espirilo. E espirilo é esse bonitinho aqui, ó. Olha que trem. Que tem essa forma helicoidal, semelhante a um saca-rolha. E uma das coisas que a gente tem que lembrar é que ele é fixo, ele é rígido. Forma-se, lembra-se o quê? Do saca-rolha mesmo. Porque o saca-rolha, ele é durinho ali. Senão você não consegue sacar uma rolha ali. Isso, quando você observa na microscopia, você vai ver ele girando, mas sem alterar o seu formato. Ele vai só o quê? Girar mesmo. Diferente da espiroqueta. As espiroquetas, elas são helicoidais, como o espirilo, porém, ela é flexível. Pensa, não sei se vocês já pescaram, mas pensa numa minhoca quando você vai pegar para pescar, assim que tá aquele trem igual doida lá. Então, aquilo é o que? A flexibilidade, é semelhante a uma espiroqueta. Nessa imagem acima de mim aqui, ó, dá até a impressão que é uma minhoca disso aí, perfeito? Então, vamos continuar então, pessoal. A forma dessa bactéria, ela vai ser determinada pela hereditariedade dessa bactéria. Vai devolver dos próprios pais. Por exemplo, se tem um pai e uma mãe, a tendência é que a característica da forma do filho ali seja semelhante ao pai e da mãe, perfeito? E geralmente essas bactérias vão ser o quê? Monofórmicas. Ah, ela vamos colocar aqui, ela é um coccus? Vai ficar sendo coccus. Ela é um bacilo? Vai continuar sendo bacilo. É uma espiroqueta? Vai continuar sendo. E assim vai, entenderam? Mas algumas alterações ambientais e formas de cultura podem alterar essa forma. Não absurdamente, né? Mas pode ocorrer algumas bactérias que têm algumas estruturas pleomórficas. O que é isso? Com diversas formas. Perfeito? Vamos continuando então. Agora, pessoal, vamos começar a falar das estruturas da bactéria. Essa aula, eu falo com vocês que é muito interessante vocês prestarem atenção, leiam e entenderem, que vocês vão entender mecanismo como ocorre a infecção, como o antibiótico age, tudo a gente conhecendo a estrutura da bactéria. Nesse caso, nós vamos iniciar falando da quê? Da estrutura externa à parede, ou seja, do lado de fora ali da bactéria. O que a gente tem ali? Eu vou falar de cada um dessas estruturas, que a gente vai falar do glicocálice, dos flagelos, dos filamentos axiais,
das fibras e do pili. E os pili, né? Beleza? Então, vamos lá. Aliás, pili e os pili. Pilos. Pilos é o singular, pessoal. Fica a dica. Então, vamos continuar aqui, então. O glicocálice, que eu havia comentado com vocês anteriormente, significa o quê? É um revestimento de açúcar. O nome da palavra, né? Glicocálice. É um revestimento de açúcar. É um termo geral usado para substâncias que envolvem as células. Beleza? Tanto eucariota quanto procariota. Nas bactérias, é um polímero viscoso e gelatinoso. Ou seja, é como se fosse uma gosminha em volta dela ali. Ela vai ser composta pelo quê? Por polissacarídeo, polipeptídeo ou os dois juntos. E geralmente é dessa maneira, os dois juntos, perfeito? Geralmente ela vai ser produzida do interior da célula, tá aqui dentro da célula, vai produzir para fora, perfeito? E quando há grande aderência desse glicocálice à parede celular, isso a gente chama de cápsula. Olha, eu já ouvi falar de cápsula. É bom vocês irem raciocinando isso. Se não tem muita aderência ou organização, esse glicocálice vai ser chamado de quê? De camada limosa. Então, quando ele é muito aderido, bem organizado, bem fixo na parede celular ali, ele vai ser chamado de quê? De cápsula. Perfeito? Então, vamos para frente. Então, vamos seguindo então, pessoal. A cápsula, como eu havia comentado com vocês, em algumas espécies, as cápsulas são importantes para a virulência bacteriana. O que seria isso? A ação dessa bactéria no hospedeiro, de acordo até com sua potência ali, essa cápsula é importante, entendeu? Para conseguir entrar dentro de uma célula, é a camada de proteção dessa bactéria ali contra o sistema imune, entenderam? E geralmente vai proteger a bactéria contra a fagocitose. A fagocitose, para quem está fazendo imune, é feita por quem? Vamos lembrar aí, né? De algumas células, por exemplo, essa que eu escrevi lá em cima. E os biofilmes, já deve ter ouvido falar, não é nada de filme de biologia, não. Quem está pensando bobeira aí, não. Biofilme, quem trabalha com leite, quem já faz estágio com gado de leite, pode até lembrar da formação de biofilme dentro do tanque de resfriamento. Essa característica de biofilme, o que é? Esse glicocálice, que envolve a bactéria ali, vai auxiliar na fixação do ambiente-alvo. Com essa fixação, as bactérias podem crescer em diversas superfícies, ou seja, forma-se o biofilme. O negócio é um tambor de inox, mas forma-se esse biofilme com essas bactérias e elas vão conseguir crescer ali, beleza? Isso é para vocês ver que tem uma interação de tudo aí que a gente vê. Então vamos para frente. Esse é o glicocálice. Agora vamos falar a respeito dos flagelos. Então, pessoal, o que nós vamos falar agora é o flagelo, mas não tem nada a ver com quando passei em Campinas dava pena, dava dó. No trevo de Americana pensei não vou aguentar. De Limeira até Aras fui chorando sem parar. Numa parada em Leme dei um alô à plateia. Foi lá em Pirassununga que eu tive uma boa ideia de parar em Ribeirão, tomar um chopp gelado. De lá eu passei em Franca, comprei uma bota invocada. E na festa de Barreto cheguei muito apaixonado. E agora? A saudade. A saudade é um pré-coração e um martelo. Peripetida na alma e vai virando um flagelo. Entenderam, pessoal? Tem nada a ver com o flagelo dessa música do Rio Negro e Solimões. Aí é outras coisas. Mas eu quis só para interagir aí no meio dessa aula aí. Mas o flagelo, ele vai ser presente em algumas células só. Ele não vai ser presente em todas as células. Eles são longos apêndices, ou seja, protuberâncias ali filamentosas que realizam a propulsão da bactéria. Beleza? As bactérias sem flagelos
são as artríquias, ou seja, sem flagelos. Lembram que sempre o prefixo a quer dizer negação, que não tem. Os flagelos, então, eles podem ser peritríqueos, que é distribuídos por toda a célula, polares, só distribuídos nas extremidades, que eu vou mostrar a imagem para vocês no próximo slide, vocês vão entender direitinho. Os monotríqueos, que é um único flagelo em um polo celular, ou seja, vou até desenhar aqui, ó, os monotríqueos, esse é um monotríqueo, perfeito. O lofotríqueo, que seria um tufo de flagelo saindo de um polo celular. E o anfitríqueo são flagelos em ambos. Vamos colocar aqui, desenhar aqui, opa, e aqui, entenderam? Esse é o anfitríqueo. Essa imagem aqui dá para ver mais claramente, ó. Esse aqui é o petríqueo, ou seja, flagelo em todo canto da célula. O polar, que é apenas em um dos polos. O lofitríqueo e polar, que também só está em um dos polos, um tufo. E o anfitríqueo e polar, que tem das duas aqui. Perfeito? Olha que legal essas imagens aqui em cima. Então, vamos para frente. Esses flagelos, eles são constituídos de 3 porções básicas, que é o filamento, deixa eu pegar eu aqui e ir lá para cima que é mais fácil, o filamento, que é esse bonitinho, o gancho e o seu corpo basal, aqui no caso de uma célula gram negativa e essa aqui de uma gram positiva. Então, esses negócios de gram vocês vão entender hoje na aula também, perfeito? Então, vamos lá para frente. O que o flagelo faz? Ele move a célula pela rotação do corpo basal. Vamos pegar a célula nossa aqui. Vamos pegar esse cóton aqui, esse algodão. O flagelo dele aqui, ó, é esse pregador. O que esse pregador fica fazendo? Ele fica girando, como se fosse uma hélice de motor de barco. Eu não sei se vocês já viram uma hélice. Lembra do filme do Titanic, que tem a hélice girando lá na hora que ele está subindo lá para afundar. Lembram-se daquilo, né? Então, esse movimento é chamado de taxia. Lembre da imunologia, que a gente tem uma taxia também, que o quê? Faz ir para o local mais favorável, ou que chama ali. Lembre-se da o quê? Da quimiotaxia, ou seja, ele vai quimicamente por um incentivo para um local onde tem determinado nutriente. Ele pode ter uma fototaxia, ele vai para o local onde tem luz. Entenderam isso? É bom raciocinar a etimologia das palavras para a gente entender. E a gente não pode esquecer que tem no flagelo um antígeno, que o sistema imune identifica, que é o antígeno flagelar H. Em imunologia abordamos a respeito disso também. Vamos continuando. Pessoal, já falamos então do flagelo, do glicocálice, agora nós vamos falar de quem? Dos filamentos axiais. Esses filamentos axiais, eles são presentes mais nas espiroquetas. É exclusiva, mas não, né? É exclusiva delas. Eles são realizados através dos filamentos axiais e endoflagelos. Mas o que são esses filamentos axiais? Eles são feixes de fibrilas que se originam nas extremidades das células e fazem, sob uma bainha externa, né, e fazem uma espiral em torno da célula. Aqui a gente consegue ver. Vamos pegar o exemplo aqui desse dedo comprido meu aqui. A gente sempre tem algo para exemplificar, né? Esse filamento axial, suponhamos que meu dedo é uma espiral, é uma espiroqueta, vamos colocar ele assim, ó. Olha aqui, isso aqui, esse fio branco aqui, é um filamento axial. Ele tem a estrutura similar ao do flagelo. Qual estrutura que eu estou falando? Dessa aqui de cima, em relação ao filamento, ao gancho e o corpo basal. É semelhante à mesma coisa ao flagelo e tem a mesma ação. Isso que faz o quê? Essa bactéria girar. Por exemplo,
Vou voltar aqui e fazer de novo no meu dedo. Tá aqui. A partir do momento que eu tenho um movimento desse filamento axial, o que vai acontecer? Eu vou ter esse movimento ondulatório dessa bactéria. Conseguiram entender? Então, vamos seguindo. Agora, pessoal, falando mais a fundo um pouquinho de outras coisas, né? Isso a gente está falando de estrutura externa ainda da célula. Vamos ter também as fímbrias e a pele, beleza? As bactérias apresentam esse apêndice semelhante a pelos, que são o quê? As fímbrias. É como se fosse uma bactéria peluda, em poucas palavras, né? São mais curtos, retos e finos que os flagelos. Os flagelos, olha aqui, só para vocês terem noção o tamanho, a grossura, e o outro, o tamanico que é. Ele é composto de uma proteína denominada pilina. Essas fímbrias, sabe? São divididas em dois tipos, fímbrias e pile, com funções diferentes que a gente vai falar agora. As fímbrias, desculpa, elas geralmente vão ocorrer nos polos celulares ou estarão homogeneamente distribuídos, semelhante a essa bactéria aqui, ó. Olha como é que está espalhado ali, como se fosse uma bactéria peluda semelhante a essa imagem aqui, também, né? Pode ser único ou em centenas, igual essa aqui, ó. Não dá nem para contar. Tem bastante fibras, né? A característica que traz dessas fibras para a célula é o que? Ela tem a tendência de adesão às superfícies, junto com o glicocálice, essas coisas, formam os biofilmes, e isso também causa a fixação no hospedeiro. Causando essa fixação no hospedeiro, causa o quê? A doença no animal, ou no humano, ou no ser em questão. Entenderam isso? Essas coisas é bom ter em mente a estrutura da bactéria, pessoal. Vocês têm que conhecer essas coisas. Agora, a pili. No singular do latim é pilus. É igual no campus do IFC Araquari. Nos campi do IFC. Beleza? Isso é latim. Olha aí. Marco também é cultura, hein? Não é só um rostinho bonito. Mas vamos lá, pessoal. Parando de bobagem aqui. O pilus, normalmente, eles são mais longos que as fibras, mas não tão longos como um flagelo. A principal função que eles têm é a de motibilidade, ou seja, também como um flagelo de mover, mas não tanto, né? E a transferência de DNA. É como se fosse, falar vulgarmente, como se fosse o pênis da bactéria. Mas não é, a bactéria não tem um sexo assim. Eu até coloquei essa imagem que eu achei no Google. Exclui isso aqui, ó. Não tem uma bactéria macho e fêmea, não. Mas é uma conotação sexual que dá para ficar mais assim lógico o raciocínio, né? E essa ocorre a transferência desse DNA. Transferência de DNA, Marco? Como é que funciona isso? Vocês devem estar pensando, né? Que acho de trem é esse, né? Alguns pili são responsáveis pela conjugação, que é essa transferência de DNA. Olha que exemplo bacana esse da imagem aqui, ó. Vamos supor que essa bactéria aqui são da mesma espécie. Vamos supor que ambas aqui são Bacilo anthracis. Chutei um aqui. Tá. Só que esse aqui, ele é resistente a alta temperatura. Alta temperatura. Aqui a gente tem esse plasmídio aqui, que é como se fosse um update ali dessa célula, ou seja, normalmente ela não é resistente a alta temperatura, mas, deixa eu apagar aqui de novo para vocês entenderem esse trem. Mas o que acontece? Ela tem esse bônus aqui, ó, que é esse plasmídio redondinho aqui. Aí o que vai acontecer? Ele vai ter a replicação desse DNA aqui dentro desse upload, desse, como é que chama? Mas pessoal, como se fosse um adicional, quando a gente compra um joguinho básico, mas ele tem altas atualizações pagas ali. No caso desse aqui, esse plasmídio dá o quê? O poder dessa célula aqui, que dita como masculino, de resistir a alta temperatura. Perfeito?
Essa célula, a feminina aqui, veio o joguinho básico, sem esse ADD-ON, que eu não sei a pronúncia disso aí. Sem essa atualização, o que vai acontecer então? Essa bactéria masculina vai ligar o quê? Seu pilo sexual ali, fazer uma conjugação, que vai fazer o quê? Passar esse plasmídio, o DNA ali que foi replicado, para o feminino ali. Que aí ambos vão ter o quê? A resistência a alta temperatura. Entenderam como é que esse negócio funciona? Bem interessante, não é, pessoal? Então, vamos seguindo. Então, a pile ou a aspile ou o pilus, ele é responsável pela conjugação, que é uma maneira de quê? De adicionar um mod ali nessa outra bactéria. Perfeito? Então, vamos para frente. Agora, pessoal, saindo do lado de fora da célula ali, vamos falar do lado de dentro. Falar da parede celular. Perfeito? É uma estrutura complexa e semi-rígida, responsável pela forma celular. Se ela fosse sem ser rígida, sem ser semi-rígida ali, o que ia acontecer? Ia virar uma gelatinazinha ali. Quase todos os procariotos possuem uma parede celular que circunda a membrana plasmática. Perfeito? A principal função da parede celular é o quê? Prevenir a ruptura celular, principalmente por causa da pressão osmótica, de concentração fora, dentro, de líquido, essas coisas. Perfeito? Porque se, por exemplo, a concentração de solutos dentro da célula está muito grande e do lado de fora está pouquinho, o que vai acontecer? Vai entrar líquido dentro dessa célula e estourar. Lembre-se disso, isso é fisiologia básica. Isso é coisa de ensino médio, para falar a verdade, eu acho. A parede celular é importante em relação às doenças e a ação de alguns antibióticos. Por quê? Muitas vezes, pessoal, a parede celular que causa aderência, que traz uma resistência ao sistema imune e também a ação de alguns antibióticos. O antibiótico vai atuar nessa parede ali, igual eu falei com vocês. Se a principal função é para prevenir a ruptura, o antibiótico pode fazer o quê? A ruptura dessa parede, que elimina essa célula. Perfeito? Outra característica da parede celular é o quê? Ela é muito importante na diferenciação bacteriana. Perfeito? Então, vamos seguindo. A parede celular, então, continuando, ela é composta por uma rede macromolecular, ou seja, moléculas grandes, denominadas peptidoglicano, podendo estar isolada ou combinada com outras substâncias. Pode ser só o peptidoglicano ou pode ter outras coisas. O peptidoglicano, ele é composto por um disacarídeo repetitivo ligado por polipeptídeos para formar uma rede que circunda as células. Ah, Marco, que tanto de coisa você está me falando aqui, né? Mas, olha isso aqui. O peptidoglicano vai ser composto por um disacarídeo repetitivo, ligado a polipeptídeos. Quem são esses aqui? Olha, a N-acetilglifosamina e o N-acetilmurâmico. Olha que interessante isso aqui, ó. Tem um aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui. Essa é o quê? A cadeia repetitiva ali. Vai formar uma rede que vai circundar essa célula. Isso que dá a resistência de tudo ali, que forma esse esqueleto de carboidrato. Perfeito? Então vamos para frente. Isso, a gente tem o quê? Uma organização desses peptidoglicanos, que as moléculas de N-acetilglicosamina e de acetilmurâmico, eles são ligados em fila, ou seja, ligado aqui, aqui e aqui, para formar um esqueleto mesmo, para formar uma estrutura firme ali. Por isso que dá uma firmeza nessa célula, por isso que é semi-rígido. Outras filas são ligadas de polipeptídeos, podendo ser ou não variadas. Perfeito? Beleza, pessoal? Isso é a parte estrutural dessa célula aí direitinho. Joia? Da parede celular. Aí, uma das coisas que é importante a gente entender também, dessas
da parede celular é que nós temos as bactérias gram-positivas, você já deve ter ouvido, e gram-negativas. Tá, Marco, mas o que são isso? O que isso influi para a gente? A maioria dessas bactérias, no caso das gram-positivas, vão apresentar o quê? Muitas camadas de peptídeo-glicano. Vocês estão observando aqui os peptídeo-glicano? Olha, aqui 1, 2, 3, e aqui embaixo já tem outra camada assim, ou seja, forma uma estrutura mais espessa. Olha essa imagem aqui, ó. Vocês estão conseguindo observar bem no meu dedinho aqui, ó. Deixa eu ir mais para trás aqui um pouquinho. Olha aqui como que isso aqui tá mais espesso que a membrana lá embaixo. Conseguiram observar? Que é a parte amarela aqui. Então, vamos ir para frente aqui de novo. Vamos voltar. E isso é o que? Essas muitas camadas de peptídeo-glicano, formando o quê? Uma estrutura rígida e espessa. Qual que é o componente dessa parede celular das gram-positivas? Os principais componentes são ácidos teicoicos, compostos de álcool e fosfato. Mas é interessante a gente entender isso aqui, pessoal. Ela vai fornecer, então, esses ingredientes ali, os ácidos teicoicos, álcool e fosfato, vai fornecer parte da especificidade antigênica da parede e de uma maneira que a gente consiga identificar as grãs positivas em alguns testes laboratoriais, que isso a gente vai falar mais para frente. Perfeito? Então, vamos seguindo. Essa imagem aqui é aquela que eu mostrei pequenininha, mas olha a espessura desse aqui, desses peptídeos, dessas camadas de peptídeo-glicano e a membranazinha aqui. Aqui está a bactéria gram-positiva, ó, que bonitinha ela. Conseguiram observar agora melhor? Então, olha que beleza. Então, vamos para frente. Essa aula tá bacana. Não esqueça que eu não esqueci do pessoal do pedal não, viu? Olha lá. Eles estão subindo o morro ainda e não para de subir gente. É muita gente mesmo, né? Então, vamos continuar. Que senão, a gente fica para trás. Aí daqui a pouco tem que pôr o capacete de novo. Mas vamos lá, pessoal. Largar de bobeira aqui e vamos para a aula que é mais importante. As gram-negativas, ela já vai consistir em uma ou poucas camadas de peptídeo-glicano. Então, a gente não vai ter essa estrutura tão espessa como aqui. A gente vai ter mais estreito um pouquinho. Perfeito? E uma membrana externa também. A membrana externa das gram-negativas vão consistir em lipopolissacarídeos. Sempre quando vocês observarem esse LPS aqui, lembrem de que lipo, de gordura, polissacarídeos, ou seja, de muitos açúcares. Então, aqui a gente não tem proteína, né? Aí a gente vai ter as lipoproteínas e os fosfolipídios aí. Ou seja, o trem é uma gordura danada para pensar, né? Mas é dessa maneira mesmo. Qual que é a função dessa membrana externa ali que a gente vai ter? Que aqui, ó, deixa eu colocar a imagem aqui. Aqui, vocês estão vendo a membrana interna, a camada de peptídeo-glicanos ali, que é mais fina, e uma camada externa. Isso é para vocês entenderem. Então, vamos voltar lá. Qual que é a função dessa membrana externa? A mais de fora ali. De novo, vou até pegar uma imagem e vou colocar aqui para vocês, para facilitar. Que aqui, pessoal, aí já fica mais fácil para vocês lembrarem. Então, a gente tem a membrana externa, que é essa amarelinha de cima lá, que eu mostrei com a setinha. Aqui, ó. Tá? Essa é a membrana externa. Qual que é a função dela? Vai fugir de fagócito, da fagocitose, ou seja, já melhora um pouquinho, né? De dribla o sistema imune. Lembram quando eu falei isso com vocês? E nas ações do sistema complemento, que também é uma responsabilidade do sistema imune inato. Olha as disciplinas interagindo uma com a outra aí. Além também de ser uma barreira contra substâncias químicas. Mas a gente tem que lembrar que não vai bloquear todas as substâncias do ambiente. Imagina, bloquear tudo. Até a água que você vai para beber... Opa, não dá para ver essa garrafinha não. Até a água que você vai para beber, ela é bloqueada. Não dá, né? A gente tem que... As bactérias têm que se alimentar também. Perfeito?
Então vamos seguindo então, pessoal. Esse lipopolissacarídeo da membrana externa, ele é grande e complexo. Vai ter o quê? Lipídios e carboidratos. Esses carboidratos e esses lipídios vão ser compostos de quê? Vamos ter o lipídio A, olha que interessante, que quando essa bactéria morre, esse lipídio A ele funciona como uma endotoxina, ou seja, aí causa um dano ao hospedeiro ali. É aquele que morre, mas cai atirando. Entenderam? Temos também o cerne polissacarídeo, eu vou mostrar tudo para vocês direitinho, que tem uma função estrutural e fornecer estabilidade. Você sabe o que é um cerne? Cerne é o cerne de madeira, é o interior da madeira ali, entenderam? E também temos os polissacarídeos. Esses polissacarídeos funcionam como antígeno, sendo útil para diferenciar as bactérias gram-negativas, semelhante que eu havia falado com vocês desses compostos ali de ácido teicoico, essas coisas, o mesmo esquema, beleza? E é interessante lembrar do polissacarídeo da imunologia também. Então, vamos seguindo isso aí para frente. Essa aqui é a membrana, desculpa, é a célula, a parede da célula gram-negativa. Olha que interessante. Aqui, pessoal, a gente vai ter o quê? A membrana externa, a membrana celular ali, membrana plasmática. Aqui é a porção de peptidoglicano, que é chamar de periplasma, né? É um nome diferente, mas vamos gravar só disso aqui. E vamos ter a membrana externa. Vocês lembram daquilo que eu falei com vocês do cerne polissacarídeo? Ele tá aqui no meinho, ele faz o quê? Dá a estrutura disso aí. Então, essa parte da membrana externa ali, ela é responsável pelo quê? Pelas coisas que eu falei nesse último slide. Como endotoxina, como estrutural e como antígeno. Perfeito? Então, vamos seguindo isso aí. Aqui nessa imagem que a gente consegue ver direitinho. O lipídio A, que funciona como endotoxina. Esse cerne polissacarídeo, que funciona como um mecanismo estrutural. E o polissacarídeo O, que é o quê? O antígeno O de membrana. Lembraram agora da imunologia? Se vocês verem algumas aulas para trás, vocês vão lembrar disso aí. Se eu não me engano, foi mais inicialmente. Só que a gente falou da parede, falamos de célula gram positiva, gram negativa, mas e aí, pessoal? Qual que é qual? O que faz isso? O que é gram? Gram, pessoal, foi uma coloração desenvolvida no fim do século XIX por esse gente boa bigodudo aqui, chamado Hans Christian Gram. Aí já advém o nome Gram, né? Que diferenciava todas as bactérias em dois grandes grupos, as gram-positivas e as gram-negativas. Como que funciona isso aí? Olha, inicialmente você pega uma cultura, coloca numa lâmina, vai e aplica o quê? Cristal violeta. Depois coloca o iodo. Depois você lava essa mesma cultura com álcool, você vai descolorir ali. E depois você coloca esse tal de safranina, que é um contracorante que você vai conseguir ver dessa maneira. Ah, Marcos, você embolou tudo. Vou explicar para vocês de uma maneira escrita bem mais fácil. Vamos lá, para vocês entenderem. O mecanismo é baseado nas diferenças das estruturas das paredes celulares, tanto gram-positiva quanto gram-negativa. O que acontece? O cristal violeta ele vai corar ambos os tipos de célula. Vai corar de púrpura, ou seja, de roxo, vai penetrar no citoplasma dos dois tipos celulares, tanto a gram negativa quanto a gram positiva. O iodo ele vai formar cristais com esse corante, com o cristal violeta, não sendo capaz, então, de escapar pela parede esse cristal. Oh, interessante, né? Aí o que vai acontecer? Depois, a terceira fase aqui, ó, a gente não lava com álcool, a gente vai desidratar o peptidoglicano das gram positivo e tornar mais impermeável ao cristal violeta.
ou seja, o cristal formado da tintura de iodo com o violeta. Aí o que vai acontecer então? Isso nas gram positivas, né? Vai deixar impermeável, ou seja, não vai passar ali. Nas células gram positivo, o álcool vai dissolver a membrana externa. Lembra-se dessas imagens aqui? Ele vai dissolver isso aqui, ó. Essa primeira camada ali. Aí, pessoal, vão ficar o quê? Pequenos buracos na camada fina ali de peptidoglicano, que ela é diferente da gram positiva, que tem aquela membrana bem grande ali de peptidoglicano, por onde os cristais de violeta se difundem, ou seja, eles vão sair ali. Então, após essas lavagens, a lavagem com álcool, a gram negativa vai se tornar incolor, porque aquele cristal violeta iodo, ele sai da célula. O outro com álcool, ele ficou impermeável, ele não sai. Entenderam? Aí o que vai acontecer? Aí adiciona essa tal de safranina, que vai deixar as células o quê? Vermelhas ou cor de rosa, pessoal. Então, vocês entenderam, né? As gram negativas vão ficar vermelhas ou cor de rosa. Porque essa cor violeta ali, ela saiu. E aí, quem que vai ficar de cada cor? Aí a gente volta nessa imagem aqui, ó. A gram negativa vai ficar rosada, por quê? Por causa desse corante safranina. Esse gram positivo aqui, como os cristais formados de iodo e violeta não vão sair de dentro da célula, vão manter essa coloração arroxeada. Entenderam? E o safranina, ele é sobreposto pelo cristal violeta ali. Ele vai entrar, mas não vai corar direitinho ali. Entenderam isso? Que interessante como é que funciona isso aí? Então vamos seguindo. Tem bastante coisa ainda. Só que, pessoal, uma das coisas a gente tem que ter em mente que pode ter o quê? Alterações nessas características. Quando a célula estiver morta ou se for uma cultura antiga, as coisas vão mudando ali. A capacidade de entrada e saída de fluido, de substâncias, altera com a idade. E se a célula estiver morta, vai alterar também. Perfeito? Então, vamos continuando. Só que tem algumas variáveis, né, pessoal? Alguns tipos bacterianos, eles não vão possuir o quê? Paredes ou tem pouco material de parede. Exemplo disso, a gente tem o quê? As bactérias do gênero Mycoplasma. As arqueias, que são aquelas bactérias primitivas, essas coisas, podem não ter paredes ou ter paredes incomuns. Perfeito? Esse aqui é um exemplo de uma célula sem parede, ó. Já está só a membrana celular aqui, mais nada. Isso para romper, piscar de olho. Joia? Então, vamos dando linha. Então, pessoal, vamos falar agora dos danos à parede celular. Eu comentei das estruturas do gram positivo, do gram negativo, ou as suas alterações ali em relação a essa coloração, que explica bem como que funciona isso aí, né? Mas as substâncias químicas que danificam a parede celular ou causam alguma interferência na sua síntese, frequentemente não danifica a célula do hospedeiro animal. Uai, Marco, então as células são diferentes? São, isso a gente abordou no início da aula. Uma é eucariota, a outra é procariota, ou seja, tem uma diferença nos componentes celulares ali, perfeito? A lisozima, lembram da lisozima? Ela é ativa sobre os principais componentes da parede celular das gram positivas. Lembram disso aqui de onde? Da aula de imunologia. Então, viu como é que é importante? Então, o que essa lisozima faz? Ela é ativa sobre os principais componentes da parede celular das gram positivas, aquelas que têm uma camada grande de peptidoglicano, vão causar a lise. E diferente das gram negativas, a parede não é destruída. Mas se houver outros tratamentos prévios com substâncias químicas, por exemplo, álcoois, essa sim é destruída. Entenderam? Então, vamos seguindo. Alguns antibióticos, pessoal, ele vai trabalhar na síntese
de uma parede celular funcional. O que é isso? O antibiótico vai atuar inibindo a construção, a produção de uma parede celular que funcione. Aí você consegue o quê? Eliminar essa bactéria. Não é interessante isso? Um exemplo disso, pessoal, que as gram negativas geralmente não são sensíveis à penicilina. Por causa da membrana externa, forma uma barreira que impede a entrada dessa substância. Mas, diferente, já são sensíveis a beta-lactâmicos, que essa membrana externa já consegue ser ultrapassada por esses beta-lactâmicos. Por exemplo, a amoxicilina clavulanato. Beleza? Eu acho que é. Eu não sou muito bom com esses nomes, não. Mas é isso mesmo. Então, vamos seguir. Estrutura já interna à parede. A gente já falou um tantão da parede, já falamos do lado de fora, agora interna à parede. A gente vai ter o quê? A membrana plasmática ou citoplasmática, que é uma estrutura fina, situada no interior da parede celular e reveste o citoplasma celular. Vamos pensar como se fosse uma bolha de sabão. O que está revestindo a bolha de sabão ali, ó, é a membrana plasmática ou citoplasmática, entenderam? Ela é formada principalmente por fosfolipídio, que é esse negocinho bonitinho aqui. A substância mais abundante na membrana, que é o fosfolipídio, e proteínas. Basicamente isso. E tem essa organização dessa maneira ali. Vocês estão vendo aqui do meu lado. Joia? Então, vamos seguindo isso aí para vocês entenderem. Olha cá para vocês verem. Aqui nessa imagem, vou pegar eu aqui que é mais fácil para eu apontar, né? Nessa imagem em cima de mim aqui, o que vocês estão vendo? A gente vai ver a membrana plasmática da célula. O que a gente vê aqui? Ó? A membrana externa, o peptídeo glicano e a bicamada lipídica da membrana plasmática. Por que bicamada lipídica? Deixa eu voltar aqui. Opa. O que a gente tem aqui embaixo, pessoal? Não são duas camadas, por isso que é chamado de bicamada lipídica. Opa. Aí, então, se essa aqui tem uma membrana externa, o que ela é? Uma gram negativa. Olha como é que já vê direitinho, né? E aqui a gente vê uma micrografia eletrônica de uma bactéria, que a gente vê todas essas estruturas, só que na real, cheio de grânulos lá dentro, que a gente vai falar mais no final da aula. Perfeito isso aí? Então, vamos seguindo. E tem outras coisas aí, essas proteínas integrais, gravem isso aqui das proteínas integrais, esses poros, essas proteínas periféricas, isso tudo a gente vai abordar ainda na aula de hoje. Essa aula vai ser bem grande. Funções dessa membrana plasmática, então. A mais importante função dessa membrana plasmática é servir como uma barreira seletiva. O que é uma barreira seletiva? É escolher o que vai entrar e o que vai sair do interior da célula. Também, um nome mais técnico para isso é a permeabilidade seletiva. Isso vocês já devem ter visto em alguma disciplina aí, que isso permite a entrada ou a saída de algum componente de dentro da célula. Essa permeabilidade seletiva vai também, essa membrana plasmática vai apresentar enzimas que são capazes de realizar algumas reações químicas, como, por exemplo, degradar nutrientes e produzir ATP, ou seja, fazer digestão praticamente, entenderam? E produzir energia. Nos mesossomos, que são invaginações, pequenas invaginações ali, nós vamos ter o quê? Alguns pigmentos e enzimas envolvidas na fotossíntese. Na fotossíntese, tem bactéria que faz fotossíntese? Tem. Interessante isso, né, pessoal? Então, vamos seguindo. Devido ao seu aspecto vital, ou seja, uma célula sem a membrana citoplasmática, o que acontece com ela? Ela não vive, ela morre, perfeito? Muitas vezes ela é alvo de agentes microbianos, é o principal local ali onde os antibióticos vão o quê? Atuar. Entenderam, pessoal? Desses agentes antimicrobianos.
Muitos compostos químicos, como por exemplo a amônia quaternária, ela danifica as membranas plasmáticas. É igual eu falei com vocês, o que vai acontecer com a bolha de sabão? Tá, a bolha de sabão. Se você danificou a membrana da bolha de sabão, o que ela acontece com ela? Estoura. É a mesma coisa dessa célula. Se você rompe a membrana citoplasmática, você vai causar o quê? A morte celular. Perfeito? Vamos seguindo então. Nesse caso, desse movimento através das membranas, que eu comentei com vocês, que da permeabilidade seletiva, essas coisas, a gente vai ter alguns processos ativos e passivos de o quê? De passar componentes do meio externo para o intracelular. Os passivos, vamos pensar de uma maneira mais simples aí, é o que não gasta nenhuma energia, beleza? É aquele que entra e sai a hora que quer, dá só a carteirada lá, opa, tô entrando, entenderam? Ah, tô saindo, dessa maneira, sem gastar energia nenhuma. E os ativos, quando a célula deve usar energia para fazer com que esse ativo entre ali, com que esse nutriente, esse organismo entre ali direitinho. Vamos falar então dos processos passivos. A gente tem a difusão simples. A difusão simples é bem tranquila, né? Que é o movimento de quê? Líquido de moléculas ou íons de uma área de alta concentração para uma de baixa concentração. E isso é o quê? Vamos supor, tá cheio de nutrientes. Vamos pegar isso aqui com uma célula. Tá cheio de nutriente aqui do lado de fora e aqui tá com um pouquinho. Vamos supor que é glicose. Essa glicose vai entrar por difusão simples. É um exemplo, não que a glicose vai fazer isso. E o que vai acontecer, pessoal? Até chegar no equilíbrio do lado de fora com o lado de dentro. Senão vai entrando, até ficar tudo em equilíbrio, aquela balança ali certinho. Outra coisa que pode ocorrer, pessoal, é a difusão facilitada. Vocês lembram que eu comentei com vocês de umas proteínas de membrana? Deixa eu voltar aqui. Dessas proteínas integrais. Deixa eu mostrar para vocês. Essa estruturinha aqui, ó. Essa é uma proteína integral. Essa é responsável pelo quê? Por essa difusão facilitada. Essas proteínas de membrana funcionam como canais ou carreadores. É como se fosse um corredor assim onde só passa tal coisa ali. Isso facilita o movimento dos íons ou de moléculas maiores. Por exemplo, igual eu falei da glicose, ela pode passar num desses canais. Essas proteínas são chamadas de transportadores ou permeases. Isso aqui é o processo passivo, beleza? Outro processo passivo que vocês utilizam em relação ao estudo é o quê? A osmose. Que tá o livro lá, coloca a mão assim, ou coloca ele na cabeça e espera que o conhecimento desça como se fosse um líquido ali. Mas, ou seria corretamente uma difusão, né? Mas, vamos entrar em mérito disso aí não. É um movimento, então, líquido de moléculas de água através de uma membrana com permeabilidade seletiva. Eu não esqueço como... tem alguns livros que é uma baciazinha com uma membrana no meio e aqui está com água com sal do lado de cá está com água com sal e aqui água pura. O que vai acontecer? A tendência é que essa água aqui vai descendo e vai passando para o lado de cá. Por quê? Para chegar num equilíbrio. Vai sair do local de menor concentração de soluto para o maior concentração de soluto, o líquido. Entenderam, pessoal? O líquido. Nesse que eu falei com vocês da difusão simples, vai acontecer o quê? Aqui, vamos supor, aqui está hiperconcentrado de sal e aqui está baixo, é uma solução de água. O que vai acontecer? Esse aqui, esse do lado de cá, vai passar o sal para cá. Entenderam? No caso da osmose, vai ser o líquido. Perfeito? A ação, então, pode acontecer geralmente através dessas proteínas integrais, aquela que eu mostrei na imagem anteriormente, de membrana, e essas proteínas integrais são chamadas de aquaporinas. Perfeito? Então, vamos seguindo aí. Aqui tem a imagem com tudo aqui, pessoal. Olha para vocês verem que interessante isso aqui. Esse aqui é o exemplo da
difusão simples. Olha que interessante isso aqui, ó. Tá, as moléculas, essas coisas, vai passar e entrar para dentro da célula, de um processo passivo. Outro, a gente vai ter o quê? Um transportador inespecífico, que vai ser a difusão facilitada. Olha aqui, ó, é uma proteína que estrutural que eu tinha comentado com vocês, que pode ser chamado de transportador também. Outro mecanismo é esse, que a substância a ser transportada entra aqui, aí se fecha e abre embaixo, que é aqui, entenderam? E no caso da osmose, essa água porina, que essas moléculas de H2O vão descer e entrar ali, entenderam? É interessante essas coisas, pessoal, a gente vai entendendo essas coisas ao pouquinho no decorrer desse curso aí. Agora, pessoal, temos também os processos ativos, que são aqueles o quê? Que necessitam de energia ali, de ATP, para que tenha isso aí. Isso vai ocorrer quando é necessário um contrafluxo do transporte passivo. O que é isso? Vamos pegar essa imagem aqui para eu explicar para vocês. Olha aqui embaixo, vamos supor que aqui dentro tá cheio de glicose, que é o esquema aqui, ó. Tá cheio de glicose. Glicose. Só que num processo passivo não vai entrar, porque a tendência é manter um equilíbrio de dentro para fora. E aqui está com pouquinha glicose, no processo ativo vai fazer o quê? Pegar esse que está lá do lado de fora e mandar para dentro, independente da concentração, beleza? E isso vai consumindo o quê? O ATP para mover essa substância para dentro da membrana. Pode ser transportados íons, aminoácidos, açúcares simples. Um exemplo que a gente tem aí, que vocês vão ver durante a clínica, essas coisas, é o que a gente chama de bomba de sódio e potássio. Que, no caso, sai sódio e entra potássio. E tem esse limiar de concentração, essas coisas. Isso vai depender das proteínas transportadoras. Aqui embaixo aqui tem um exemplo dessa bomba de sódio e potássio, que entra um e sai outro, independente da concentração que está dentro e está fora. Entenderam? Que é um mecanismo ativo dependente de quê? De ATP para isso, consumir esses ATPs. Saindo da membrana ali, pessoal, já vamos entrar dentro da célula agora, para vocês entenderem. O citoplasma, pessoal, ele é localizado no interior da membrana plasmática e ele é composto pelo quê? O que é aqui é o citoplasma. Vamos colocar um setinha nisso aqui para vocês verem. Essa rosa todo aqui que vocês estão vendo em cima de mim ali. Ele é composto, 80% dele é água. Aí tem proteínas, carboidratos, lipídios, íons e outros compostos de peso molecular bem baixo. Perfeito? Isso é os componentes do quê? Do citoplasma. Ele é espesso, aquoso, semi-transparente e elástico. O que é dessa maneira? Pensa na saliva, quando você está dormindo lá e a baba está escorrendo, aí quando você vai ver assim, a baba está escorrendo, assim, ela é o quê? Ele é espesso, aquoso, semi-transparente e elástico, a baba até estica assim, ó. Entenderam? As principais estruturas presentes no citoplasma são o nucleóide, as partículas de ribossomo e os depósitos de reserva, que são as inclusões. O citoesqueleto, ou seja, que dá aquela estrutura ali, são uma série de fibras que é igualzinho dos eucariotos. Isso mantém o componente estrutural ali da célula. E esse citoesqueleto vai atuar na divisão celular, mantendo a morfologia da célula. Que imagina que ela tem uma divisão, tá aqui bonitinho, só que na hora que ela tem uma divisão, ela vai e fica torta assim. Não vai conseguir dividir mais, né? Mantém também sua estrutura no crescimento, na movimentação do DNA, ou seja, ela é estrutural. Perfeito? Nós estamos quase acabando já, essa aula é bem longa mesmo. O nucleóide que está dentro desse citoplasma, o que é isso? Nucleóide, sempre quando a gente tem o sufixo oide, é parecido. Humanoide é parecido com humano. Androide é parecido com humano também. Dessa mesma maneira, perfeito?
As bactérias geralmente vão ter esse nucleóide aqui, ou seja, parecido com o núcleo. Vão conter uma molécula longa e contínua de DNA fita dupla, disposto em forma circular, que é o cromossomo bacteriano, podendo ser esférico, alongado ou em forma de halteres. Mas isso é mais a título de curiosidade, pessoal. Além do cromossomo, há a presença de moléculas de DNA de fita dupla, chamados de plasmídio. Vocês lembram que eu comentei com você do pile sexual lá, daqueles aditivos, daqueles updates ali bacteriano, que ela não é resistente a isso, mas é resistente àquilo, tem aquela conjugação de uma bactéria com a outra e dá aquele update. Opa, agora eu tô fera. É dessa mesma maneira. Então vamos seguindo. Outra coisa que nós temos no citoplasma são os ribossomos. É onde ocorre a síntese das proteínas. Que olha que interessante aqui, ó. Temos o RNA mensageiro, ele é composto de duas subunidades aqui, que ela é uma célula procariótica, aliás, desculpa, em uma célula procariótica, ou seja, uma célula bacteriana, vai ter milhões desses ribossomos, milhões mesmo, tantão. E ele é composto de duas subunidades, uma subunidade maior, que é essa aqui, deixa eu pegar aqui em cima, que é essa aqui. Então, pessoal, a gente tem essa subunidade maior aqui e essa subunidade menor. Olha que trem interessante, né? É como se fosse uma maquininha mesmo isso aqui. Entre o RNA mensageiro, ele vai passando aqui, tem esse RNA transportador, vocês lembram dessas coisas? E vai formando o quê? A cadeia polipeptídica em formação. Isso que o ribossomo faz, ele faz a estrutura, tudo. As proteínas todas são produzidas pelos ribossomos dentro dessas bactérias. Perfeito? Vamos seguindo então. Não para não. Aí temos o que? Também as inclusões, que eu comentei com vocês que tem algumas invaginações, essas coisas, que aí vamos ter os variados depósitos de reserva, onde fica o que? Acumula excesso de nutrientes. É como se fosse o nosso toicinho ali, ó. Não acumula gordurinha, que é a nossa reserva energética. É a mesma coisa. E isso vai ser usado em quê? Épocas de escassez nutricional. Ou seja, é como se fosse aquela gordurinha para consumir ali, só que tem outros nutrientes ali. E podem ser utilizados também para diferenciar algumas bactérias, devido à limitação de alguns tipos. Vamos supor, tal reserva glicogênio dessa maneira e tal. Isso é uma maneira de diferenciar bactérias também. Perfeito? Alguns tipos de inclusões que a gente tem. Então, nós temos, por exemplo, os grânulos metacromáticos. Interessante esse nome, né? Que elas são grandes o quê? Inclusões que recebem seu nome pelo fato de quê? De que algumas vezes coram-se de vermelho com certos corantes azuis, como o azul de metileno, e a maioria, assim, é conhecido como volutina. A volutina consiste em uma reserva de fosfato inorgânico, a qual é utilizada para a formação de ATP, ou seja, uma reserva energética. Outra reserva que a gente tem são os grânulos polissacarídeos. O nome já diz, né? É composto por glicogênio e amido. E pode ser observado na presença de iodo, quando é aplicado na célula, sabe? Outra que a gente tem são as inclusões lipídicas, que aparecem em várias espécies de bactérias, né? E o material de armazenamento é o lipídio, ou seja, são as gordurinhas. Essa é o famoso tocinho mesmo que eu havia comentado com vocês. Essas inclusões lipídicas são reveladas ali pela coloração dessas células com alguns corantes solúveis em gordura, como, por exemplo, o corante de Sudão. Outro que a gente tem são os grânulos de enxofre. Determinadas bactérias são, por exemplo, chamadas de bactérias sulfurosas, que obtêm energia pela oxidação de compostos que contêm enxofre, por exemplo. Entenderam isso? Temos também os carboxomos. Os carboxomos são o quê? Inclusões que contêm a enzima ribulose, nem vou falar esse nome
complexo aí, mas contém a enzima ribulose 1,5-disulfato carboxilase, falei que não ia falar e falei, hein? São o que? As bactérias fotossintéticas, ou seja, aquelas que fazem fotossíntese e que utilizam o CO2 como uma única forma de carbono. Entenderam isso? Temos também outras bactérias que têm inclusões de vacúolos de gás, que são mais comuns em procariotos aquáticos, incluindo cianobactérias. As bactérias fotossintéticas, anoxigênicas e halobactérias são denominadas o quê? Vacúolos de gás. Perfeito? E também temos os magnetossomos, para a gente finalizar essa parte aí, né? São inclusões de óxido de ferro circundadas por invaginações da membrana plasmática. Os magnetossomos, olha que palavra complexa, né? São formados por várias bactérias gram-negativas. As bactérias podem usar o magnetossomo para se moverem para baixo até atingirem um local de fixação aceitável. Ou seja, o magneto que a gente vê aqui, lembra de ímã, de magnetismo mesmo, sabe? E alguns pesquisadores sugerem que esses magnetossomos podem proteger essa célula contra o acúmulo de peróxido de hidrogênio, que é o quê? Água oxigenada. E é uma maneira reativa ali de a gente controlar, fazer a imunidade celular ali, muitas vezes. Não tem aqueles compostos reativos de oxigênio. Então, pessoal, vamos agora para a última parte aqui, que nós vamos falar do endósporo. Que eu sempre falei na minha mente endosporo, mas tem um baita acento aqui, é uma proparoxítona, todo mundo lembra do português aí, é o endósporo. Mas aí, pessoal, esse endósporo, o que que é? Quando essas reservas que a gente citou anteriormente se esgotam, algumas bactérias gram-positivas formam essas células dormentes, que são os endósporos. É uma tecnologia exclusiva das bactérias, de modo que esses endósporos são o quê? São células desidratadas altamente duráveis. Tem uma parede espessas e camadas adicionais. É um negócio que, tipo assim, nem a bomba atômica destrói muitas vezes, sabe? Exagero meu. Mas são formadas dentro da célula, tá? Aqui a célula bonitinha, ela vai formar lá dentro da célula. Quando liberados no ambiente, vivem no extremo, seja no calor, seja no frio. Entenderam isso? Beleza? Ou seja, vivem em locais muito inóspitos. Uma das coisas que é interessante falar disso aí, que tipo assim, pode sobreviver a temperatura tão alta, tão baixa, a falta de água, a exposição a muitas substâncias químicas tóxicas e até mesmo a radiação, como eu tinha falado, até uma bomba atômica mais ou menos, né? E, por exemplo, eu tinha visto em um dos livros, que eles encontraram endósporos de 7.500 anos de idade. Isso num lago congelado lá nos Estados Unidos. Germinaram após ser reaquecido e colocado em um ambiente com nutriente adequado, né? Só que também tem relato de endósporos de 25 a 40 milhões de anos de idade, encontrado no intestino de uma abelha sem ferrão que estava presa em âmbar. Vocês lembram do filme Jurassic Park, que tiraram o sangue de uma mosca que estava nessa seiva dessa pedra? Então, é esse o esquema disso aí. Encontraram no âmbar, você tem noção? Imagina, 25 a 40 milhões de anos. É muita coisa, né, pessoal? Então, vamos seguindo. O processo de formação desse endósporo no interior de uma célula vegetativa leva de várias horas e é conhecido como uma esporulação ou esporogênese. Tá, eu até coloquei a imagem do endósporo aqui para vocês entenderem, mas vamos entender como que acontece isso aí. Primeira coisa, o que vai acontecer? O septo do esporo começa a isolar o DNA recém-aplicado, como se fosse uma divisão binária. A membrana plasmática começa a circundar o DNA,
o citoplasma e a membrana isolado na etapa 1, isso aqui, conseguiram observar? O septo do esporo circunda a porção isolada, formando o quê? Um pré-esporo, ou seja, já fica uma camada dentro da célula ali. Essas duas membranas ali, ó, entenderam? Que primeiro ele formou esse aqui, aí vamos supor que fosse uma fagocitose, semelhante a isso aí. Aí forma uma camada de peptidoglicano em forma dessa membrana, ou seja, forma como se fosse uma célula lá dentro mesmo, sabe? Aí forma-se uma capa desse esporo ainda, que é isso aqui, ó, lá dentro ainda. E isso vai causar a resistência dele todo ali, que vai ficar uma estrutura bem espessa ali, não conseguindo atravessar isso ali, até ter os componentes ideais para germinação. Entenderam isso, pessoal? A aula de hoje eu sei que foi um pouquinho longa, cansativa, mas eu já falei com vocês, tem que ir lá pedalar com a galera, que a galera não voltou, não tá me esperando, né? Mas a gente tem que finalizar essa aula. Então, pessoal, obrigado mais uma vez. A próxima aula a gente vai falar da patogênese bacteriana e o controle de crescimento bacteriano, microbiano. Isso é o que? A patogênese é o que? A bactéria, como que ela causa doença, essas coisas, e esse controle do crescimento microbiano é geralmente nas culturas. Perfeito? Dá um like aqui embaixo e até a próxima, pessoal. Uma boa semana.